Bom, gente, então nessa terceira parte da aula eu venho com esse esquemático aqui em Proteus, onde vocês podem observar que eu tenho um microcontrolador da família 16F, mas dessa vez é o 16F 628, 628A, né? Bom, gente, o 628A, na verdade, como já apresentei, por exemplo, na última aula que apresentei uma revisão dos blocos funcionais, né, do micro, ele só difere do 8.4, né, em algumas questões relacionadas com módulos internos de propósito específico. Vejamos aqui, por exemplo, no datasheet dele, né, temos o diagrama de blocos que eu mostrei, né, a porta A, diferentemente do 8.4, ela é completa, né? De 0 a RA7, né? Em pinos, né? Mas temos uma pouca utilidade no 6 e 7 no que tem a ver com bidirecionalidade, né? A porta B, na verdade, ela é completa também. Temos na palavra configuração temos umas coisas diferentes também a mais, né, do 8.4 que eu vou explicar daqui a pouco, e os módulos, né? Lá no 16F84 você tem um temporizador, aqui temos três, né? Então já é uma coisa interessante, e temos um módulo de comunicação síncrona, assíncrona, né? É, bom, isso só para destacar algumas diferenças relevantes, né? Mas vocês podem claramente ir lá no Schoology baixar o datasheet e fazer uma comparação mais a fundo. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em fazer ah, as devidas perguntas ou tirar dúvidas comigo na aula ou até no horário de atendimento. Bom, falando então da aplicação de hoje, né? Então, o que vocês estão vendo aqui no Proteus é um microcontrolador 16F628 conectado. Me poupei, né, de conectar aqui, inclusive, o cristal de quartzo junto com os capacitores, mas já sabem que isso aí, só por enquanto que estamos trabalhando no Proteus, não vai fazer muita diferença, porque aqui a gente pode configurar o tempo, né, ou perdão, o tempo não, ou a frequência de oscilação do clock, né, só por isso. Como é que vai funcionar essa aplicação? Bom, eu vou, a priori, ter um botão aqui. Quando eu pressionar esse botão, eu quero que o LED 1 ligue e o LED 2 desligue. Quando eu soltar o botão, então vai invertir. O LED 2 liga e esse desliga, e o D1 desliga. Então, basicamente é isso. Mas por que eu vou fazer essa aplicação tão simples? Bom, na verdade eu não quero complicar a aplicação por enquanto, somente quero que estudemos um pouco esse micro e vejamos que há uma similaridade tão grande em tudo que somente alguns registros que vão ter que ser modificados para garantir o correto funcionamento. O que eu quero com isso então no final? Que vocês vejam que você não precisa se casar com o microcontrolador. Não, você pode usar todos que você quiser. Então, da família 16F, eu estou usando o 84, já estou usando o 628, né? E estamos observando, e vamos observar o que é há uma lógica de configuração para todos por igual. Então, por isso, vou aproveitar o fato dele ter outros recursos para posteriormente, em outras aulas também, mostrar a funcionalidade dos temporizadores, dos comparadores, do módulo de user, né, de comunicação síncrona e assíncrona, né? E até de algumas outras eventualidades, digamos assim, exceções, né, que como nesse microcontrolador podem acontecer, também podem ter em outro, mas sempre seguindo a mesma estrutura, certo, de programação que eu já venho usando, né? Acesso ao banco um, depois vou para o banco zero. Acesso ao banco um, depois vou para o banco zero. Sempre voltando para o banco zero. Então, vamos lá, né? Então, aqui no MPLAB, geralmente aqui aparece 16F84. Eu vou mais uma vez modificar isso. Vou aqui no Project Wizard, porque agora vou trabalhar com o 628, então preciso que o compilador reconheça isso. 628 está por aqui. Ah, pronto. Avançar, né? Uma outra coisa que posso adiantar é o fato daquele arquivo .inc. Anteriormente era o P16F84A.inc. Agora vai ser o 16F628.inc, que é esse aqui.
essa é a pasta onde estou criando o projeto e aqui está o arquivo. Só vou abrir ele, né? Avançar, projeto ativo, avançar e concluir. Pronto. Já temos aqui nossa janela de output, nossa hierarquia aqui do programa. Vou criar um programa então aqui, né? Simples, mas antes disso eu vou abrir aqui esse aqui. Vou abrir para que vocês vejam que também está disponível, né? Lá no Schoology também vocês vão encontrar ele, porque ele vai ficar salvo no arquivo fonte, né, de todas das aulas que eu já ministrei, e aí vocês vão encontrar esse arquivo, que também vocês podem encontrar no Google. Isso aqui é um arquivo do próprio fabricante, uma configuração, né, disponível por aí na internet, vocês vão achar com facilidade. Esse arquivo ele contém, mais uma vez, todos os registros da memória de dados no banco 0 e aqui no banco 1. Hoje a gente vai trabalhar com alguns deles, né? Por quê? Porque diferentemente do 8.4, existem algumas exceções, né, que a gente tem que levar em consideração para que ele funcione corretamente de acordo com aquela aplicação simples que eu expliquei agora no Proteus. Então, inicialmente, vou criar aqui um programa, um algoritmo, né? Como que a gente faz? Bom, então, vou colocar aqui litsp, 16f, 628a, né? Pronto. Salva como, vou colocar aula 04C, ok, e vou adicionar aqui, né? Pronto, está adicionado, salva projeto e começamos, né? Vou incluir, né? Include, vou incluir aqui aquele arquivo P 16f 628a.inc, tal como está escrito lá no arquivo. Aqui está 16f628a.inc. Pronto. Colocando isso, vamos configurar, né, a palavra lá especial, da palavra configuração, né? E temos xt OTSC, que significa o que? Configure. Vamos preparar o circuito da oscilação baseado em cristal de quartzo. Pronto. Já logo sabemos que vai ser de 4 MHz. Só para facilitar aquela questão, né, do ciclo máquina. Ah, mas como é que você sabe que é 4 vezes? Bom, no 16F84 estava lá, mas aqui também tem. É somente a gente vir aqui que aqui ele mostra. Ó. O OTSC 1, que é o período, é o clock, né? Ele tem 4 ciclos e por cada 4 ciclos você tem uma atualização do contador de programa. O contador de programa aponta para a direção da memória de programa onde você tem uma instrução que está sendo executada atualmente. Se essa posição é incrementada após 4 ciclos, né, então quer dizer que você gasta 4 ciclos para executar uma instrução. Isso é como se fosse um ciclo máquina. E como falava na parte 2 dessa aula, alguns programas utilizam uma estrutura, né, que a gente raciocina, né? Ah, se eu tenho 4 instruções e as 4 instruções demoram tipo, cada instrução, perdão, demora 1 microsegundo, então eu tenho 4 microsegundos em total para 4 instruções. Só que, pelo que a gente viu na aula 2 e o que a gente já viu sobre modo de execução de uma instrução, a gente sabe que tem um processo para ser executada uma instrução, que é o digamos assim, a parte do fetch, né, de procurar instrução, a parte de codificação e execução, que está diretamente ligada ao caminho de dados e à unidade de controle. A questão toda aqui, na verdade, é que o fetch e o execute, eles não são necessariamente ocupados por 1 microsegundo, há uma parcela desse microsegundo que já é ocupada pelo fetch da seguinte instrução. Então, se a gente analisa essa estrutura chamada pipeline, né, termina reduzindo aqueles 4 microsegundos hipotéticos em provavelmente menos do que isso. Então, o cálculo de 4 vezes 1 microsegundo é incorreto se a gente levar em consideração o fluxo de instruções do tipo pipeline. Bom, então vai ser 4 vezes o ciclo máquina, né? E de alguma maneira, o que a gente vai trabalhar hoje tem a ver com
alguns registros da memória de dados, que está aqui. A memória de dados, cadê? Ah, bom, tá aqui e aqui está a organização. Diferentemente do 8.4, o 6.28 ele tem 4 bancos. A gente vai trabalhar com o banco 0 e o banco 1, sim, só para que a gente possa, né, configurar alguns desses registros. E eu vou levar em consideração o quadro, inclusive, para fazer algumas explicações, né? Vou tirar isso daqui, aliás, caso eu precisar de alguma outra coisa, eu vou fazer aqui. Aliás, é isso mesmo. Aqui não, vou fazer em outra tela, mas aí depois eu chaveio comuto para outra tela. Bom, então, hum, cadê? Aqui, certo. Então estávamos aqui, né? Na memória de dados, certo? A ver, isso. A memória de dados nos oferece essas informações aqui, perdão, 628, isso. E aí então temos que configurar a palavra, né? A palavra de configuração desse microcontrolador tem uns detalhes adicionais que não tem no 8.4. Então, por exemplo, eu não conheço o micro. O que que eu faço? Vou aqui no datasheet e procuro special features, né? O CPU, né? Então, aqui você tem as características especiais que você configura usando algumas palavras aqui básicas, né? Então, por exemplo, a seleção do oscilador. Então, já sabemos, tem vários tipos, tem 4 tipos, né? Então, aqui está, vamos ver, aqui, ó, temos, aliás, aqui tem 1, 2, 3, acho que tem o RC também, não tem o RC aqui implementado, não. Então, na verdade, tem 3, não, tem 4, aliás. Perdão, muitos mais, aliás. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem um oscilador interno, coisa interessante, mas isso também acontece em outros, né? O oscilador interno você pode encontrar também no 12F675, que é um micro pequenininho que já mostrei na aula passada. De que serve um oscilador interno? Bom, que você não tem que implementar o oscilador externo com uma estrutura pronta, uma malha externa. Essa é a única vantagem, né? É legal também. Mas para muitas coisas o oscilador interno pode ser uma boa maneira de executar algumas, digamos assim, alguns algoritmos. Então, bom, mas isso vamos deixar para depois. Só quero mostrar agora que aqui eu tenho a configuração XT do oscilador baseado em XT, né? Aqui no MPLAB vocês vão aqui na parte inferior e tem efetivamente o XT. Vamos lá, aqui, né? XT oscilador, né? Pronto. Que mais? Temos o Watchdog Timer que está por aqui. O Watchdog Timer habilitado, perdão, desabilitado, habilitado. Tem a opção Power On Timer, que é justamente Power Up Timer é esse aqui. Vamos ver. Special Features, Power Up Timer aqui. Vamos ver se ele demonstra por aqui. Na verdade, Power Timer já expliquei, né? Um leve retardo até regularizar o comportamento de alimentação do microcontrolador. Aqui tem o Power On Reset e o Power Up Timer, né? Aqui diz que ele fornece uma janela de 72 milissegundos nominal até a alimentação voltar a estar no comportamento estável, né? Então, se você está executando, por exemplo, o seu algoritmo, tal, beleza, e aconteceu algum fenômeno, ruído ou alguma queda de tensão, e você habilitou esse Power Up Timer, o que vai acontecer? Todo o programa vai ficar em standby por 72 milissegundos. Depois, ele volta a funcionar. Ou seja, em outras palavras, esses 72 milissegundos podem salvar a execução do seu programa, né? Porque ao invés de você ficar executando algo que consome potência de alguma maneira e você não tem suficiente alimentação no micro, alguma coisa errada pode acontecer, né? Certo? E então, nesse sentido, 72 milissegundos pode ser uma janela, dependendo das circunstâncias, apropriada, né? Para evitar esse tipo de fenômenos, né? Para esperar, por decir, em outras palavras, o Power Timer, ele, tipo, ele aguarda, né? Que
a situação regular da alimentação volta ao normal. Agora, o Power On Reset já é outra coisa. Power, melhor, tem outro aqui, inclusive, que é o Brown On Reset. Na verdade, ele se encarrega de resetar seu circuito caso você tenha aquela anomalia. Então, ao invés de esperar, você reseta. Isso também pode ser útil, né? Tudo vai depender da aplicação, do rigor da aplicação, das exigências, da rigorosidade com que você quer que algumas coisas funcionem ou sejam, digamos assim, planejadas ou vigiadas, né? Tanto faz, né? Tudo isso aí vai de alguma maneira definir como você define esses bits, né? Dentro da palavra configuração. Que mais encontramos aí? Aplicações de baixa potência, low power, está por aqui, a ver, low voltage power, acho que está, deixa eu ver aqui, não, aqui interrupções, deixa eu ver aqui, os bits de configuração, tem um aqui, a ver, deixa eu ver, então. LVP, aqui ó, LVP, RB4, habilitação, certo? Para habilitação do bit, né? De programação com baixa tensão, né? Ou na verdade um pino, né? Na verdade que é o RB4 que se utiliza para programar, né? E tem outro aqui que eu falo que é o Master Clear também, você pode habilitar ele e a proteção de código, né? O CPD, né? Que é esse aqui. Então, e o CP, né? Um é para proteger o código que está na memória flash, né? E um outro para proteger os dados, né? A memória de dados, né? Então tem essas duas proteções, CP e CPD. Então, de alguma maneira, a gente vai utilizar essas duas coisas, todas essas coisas aqui, e eu vou configurar tudo isso aqui, né? Então, configuro isso, Watchdog Timer Off, não vou utilizar. O Power Up Timer, que é aquele que dá um retardo caso exista algum problema na alimentação, eu já costumo fazer isso, né? PWR on, né? Tá aqui, ó. É só colocar. Que mais? Eu vou colocar, vou mandar isso mais para aqui. Isso. Que mais eu vou colocar aqui? O Brownout Timer. A ver, deixa eu ver aqui. Esse aqui, perdão. Aqui, o Brown All Reset, esse mesmo, o Bottom. Então, Bottom está por aqui, a ver, Bottom Off, né? Todos aqui se referem ao mesmo, só que são diferentes maneiras de escrever. Eu sempre costumo usar isso aqui, beleza? Desabilitar aquele pino RB4 da tensão de programação ou Low Voltage Programming, na verdade você pode desabilitar. Eu vou colocar LVP Off e colocar desproteger tanto a memória de programa quanto a memória de dados. Isso é simplesmente CPD off e CP off. Vamos ver se é isso mesmo. LVP, CPD off, que está aqui, e CP off. Ah, faltou underline aqui. E tem um Master Clear, né? O Master Clear é o que? Aqui no Proteus dá para ver. O Master Clear é esse pino aqui. O R, o R, perdão, R que? O RA5, né? Que é o Master Clear habilitado embaixo. Quando você habilita ele, significa que cada vez que você tiver um pulso com transição baixa, aí esse pino vai fazer com que todo o seu programa seja resetado. Resetado significa o quê? Voltar para o vetor de reset na memória programa, ou seja, seu programa volta de zero, começa de zero. Então isso aqui é como se fosse um reset externo, né? Então, quando você habilita esse pino, ele adquire essas propriedades. Como eu não vou querer isso, então eu posso falar Master Clear Off, né? A priori posso fazer isso.
As duas coisas, tanto faz, porque no meu caso, lá no Proteus eu não vou utilizar o botão, tipo, eu não tenho nenhum botão aqui externo. Então, se eu colocar como habilitado, eu não, mesmo assim eu não tenho nada conectado aqui, não vou conseguir fazer nada, né? Mas eu vou colocar como off, m master clear, né? Assim, enable off, pronto. E com isso já. Da mesma maneira que a gente fez no 8.4, eu vou colocar banco 1, já sabemos que é BSF, status RP0, que é um bit lá, o bit 5, né? E o banco 0 acessado dessa maneira. Pronto, certo? Quantos LEDs a gente tem aqui? Temos dois, LED 1, LED 2. O LED 1 está no RA2 e o LED 2 no RA3. Então, eu vou fazer isso aí. Vou simplesmente colocar LED, a ver, deixa eu ver, peraí. LED 1 no RA2. Isso mesmo. Então, define LED 1 no RA2, né? Então, porta A, RA2 e LED 3 no RA3. Pronto. Salvo aqui. Beleza. O que mais sabe? Então, agora vamos fazer aqui o org. 00H e go to início, que eu costumo colocar, né? Como label aí para saber o que eu vou fazer, para onde que eu vou, onde meu programa inicia. Permite compreender melhor, né? O fluxo do algoritmo. Entro no banco zero, né? Mas na verdade, sempre o programa do jeito que está aqui, ele está em que banco? Boa pergunta. Então a resposta é banco zero. O vetor de reset ele é endereçado sempre a partir do banco zero. Então, se eu já estou aqui, nesse momento eu não acessei nenhum banco. A pergunta é, em que banco estou então? No banco zero. Então, já estou no banco zero, vamos ver o que acontece com esse micro diferente do 8.4 que a gente precisa configurar para ele funcionar. Observem que aqui no Proteus eu coloquei o botão, eu nem sequer falei ainda do botão, né? Faltou configurar o botão lá, ele está na porta RB0. Pronto, então o que significa? Que esse pino aqui tem que usar como entrada. No mínimo isso, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou aqui e vou colocar define botão porta B RB0. Pronto, e agora sim. Bom, em algum momento esse algoritmo finaliza com end. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vamos configurar todos os registros para que ele funcione. Duas coisas para se falar sobre esse micro aqui em particular. É o fato que ele tem um registro chamado option reg. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. É um registro que é um pouco diferente, ou melhor, já faz a diferença no que tem a ver comparativamente com o 8.4, o PIC o 16F84. Cadê? Estamos aqui, né? Então, deixa eu ver o que passou aqui, gente. Então, estamos aqui, né? E temos memória, organização de memória, né? A ver, cadê? Pronto. Memória de dados, registros de propósito geral, registros com funções especiais. E temos um registro chamado status, que a gente já sabe qual é o objetivo dele, vimos ele na aula passada. Temos esse aqui, option reg. Só para comparar, vamos lá no 16F84, memória de dados, certo? E observem que tem um option reg também aqui, no 84, o que a gente já estudou nas últimas aulas. Ele tem um registro aqui, na posição 81 do banco 1. Vejamos o que ele faz. Ó, observe. O 84
observe que ele tem aqui, bom, comparativamente com o 16 F628, se vocês analisam, ó, possui, a ver, o endereço é o mesmo. O que mais podemos dizer aqui? Aqui, ó. Então temos um bit, né? Aliás, é. Temos um bit, temos P12, é isso mesmo, a mesma configuração. Então é interessante. O que eu vou fazer aqui serve para ele também, certo? Para o 8.4. Então observem que aí, comparativamente, já vemos que a estrutura é a mesma. Então o que eu vou fazer esse algoritmo aqui, até o momento, o que eu estou fazendo para o 628 também vai servir para o 8.4. Entretanto, vamos analisar o que fazem cada um desses bits dentro desse registro. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, então, vejamos. O que? O pino, perdão, o bit 0, 1 e 2 são utilizados para pré-escalar um temporizador. A gente não está trabalhando com temporizador, então não passa nada. O pré-escalamento é para quem? Isso é um conceito que a gente vai ver posteriormente. Vai ser para temporizador ou para o count de guarda, watchdog timer. Não, não vamos utilizar isso então também não. O T0SE tem a ver com o temporizador timer 0, o TOCS também com timer 0, isso aqui também com interrupção, tudo isso a gente não está usando. Mas o último bit fala de habilitar resistências de pull-up e elas são habilitadas individualmente por cada porta. Ou seja, o que seria uma resistência de pull-up aqui nesse caso? Uma resistência de pull-up tem a ver mais quando, ou melhor, tem um sentido quando você trabalha com entradas, não trabalha com saídas. Então, por isso aqui ele diz claramente, ele está dizendo aqui que quando você coloca ele em zero, você termina habilitando individualmente cada latch da porta. Ou seja, cada pino no final está associado a um latch, certo? Que é como se fosse uma memória digital baseada em portas, pode ser OR, ENG, certo? E esse latch ele vai armazenar um valor. Esse valor, se ele está vindo de fora, então é porque seguramente esse pino foi configurado como entrada. Quando você configura como entrada, você pode colocar uma resistência pull-up. Para quê? Para você alternar entre 0 e 1, certo? Para você manter essa diferença de potencial garantindo que você mande um zero lógico ou você manda um lógico, né? Tem gente que conecta um pulsador e conecta diretamente à terra. De que jeito? Do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Eu conectei dessa maneira. O pulsador e daí vou para onde? Para a terra. Então, se eu pulso aqui, mando um zero. Se eu solto, estou mandando o quê? Se isso aqui não tivesse uma resistência de pull-up, isso não iria mandar nada, nem zero, nem um. Esse pino estaria simplesmente livre, solto, entendeu? A resistência pull-up dá esse comportamento. Vou explicar isso melhor aqui. Vou só mudar de tela agora. Aqui. Então, observem o que eu quero dizer. Aqui está, perdão, aqui está o meu micro. Aqui está o pino em questão. Nesse caso, eu estou utilizando RV0, né? E aqui eu tenho, geralmente, eu coloco aqui. Bom, geralmente não. Tipo, o que eu estou colocando lá no Proteus é essa estrutura aqui, né? Pronto. Aí você vai ter o que? 0 volts aqui, né? E aqui você vai ter um valor que tem que ser o 0 volts ou 5 volts. Sendo que 0 é 0 lógico, 0 volts é 0 lógico. E uma faixa entre 4.5 e 5 volts, você vai ter, de acordo com a tecnologia TTL, você vai ter um lógico. Então, pronto, eu quero aqui. Só que o que acontece? Nesse momento, se eu pressionar isso aqui, eu vou ter zero lógico, uma diferença potencial de zero. Se eu deixar ele aberto, por aqui eu vou ter o que? Nada. Isso está solto, né? Então, para eu garantir esse funcionamento, eu boto aqui uma resistência e conecto com 5 volts. Dessa maneira, essa resistência aqui, certo? Dessa maneira, quando eu solto esse botão, né? A diferença potencial que entra aqui é 5 volts. Nesse sentido, eu posso dizer que essa resistência aqui facilitou esse comportamento. Essa resistência aqui é conhecida como resistência de pull-up.
up, certo? Pull up. E como é que a gente configura ela? Bom, essa é a questão. O próprio micro faz com que isso aqui, essa parcela que eu coloquei em verde, certo? Você não precise colocar. Ela já está automaticamente aqui, internamente, ó. Internamente, ele já tem uma resistência de pull-up aqui que conecta com 5 volts. Os mesmos 5 volts que alimentam o micro. Então, você pode fazer essa conexão, que você vai ter a certeza de que esse pull-up está aqui conectado. E que quando você solta o botão, o comportamento vai ser 5 volts aqui. E a pergunta é, e como é que eu faço para configurar esse pull-up? É justamente isso que a gente está fazendo agora, né? Que seria isso aqui, ó. No MPLAB, perdão, aqui no próprio registro Option Reg, ele diz, se você deixa em 0 o bit 7, você termina habilitando individualmente cada pull-up, já que como esse aí, o pino RB0 vai ser entrada, então para ele vai habilitar sua própria resistência de pull-up. Então é isso que a gente vai fazer. Com isso a gente termina configurando, né? E é por isso que eu vou colocar aqui mais uma vez. Aliás, como que eu faço aqui, gente? Vamos fazer da seguinte maneira. Bom, porque... Bom, então eu vou fazer bem diferente. Eu vou ter que pegar isso aqui, ó, certo? Que é o meu registro Option Reg. E eu vou botar aqui 0, porque não me interessa. 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Que eu já expliquei tudo isso aqui, a gente não está trabalhando. Mas no último, eu vou colocar o que para habilitar. Como ele tem uma barrinha em cima, é porque ele é habilitado em nível baixo. Então, eu vou ter que colocar 0 também. Então, no Option Reg, eu vou ter que colocar 0. Se eu não colocar... Então, aí chega alguém e me pergunta, bom, botei tudo em 0, então para que eu vou modificar ele? Detalhe, quando o seu microprocessador inicia, ou seja, quando está em reset, quais são os valores que ele vai ter por defeito aqui? São justamente esses, 1 e 1. Eu já expliquei, né, que o datasheet ele mostra esse numerinho ao lado para dizer qual é o valor que ele tem quando está configurado em reset, perdão, quando ele está iniciando, né? Então, esse registro, após resetar o micro ou inicializar pela primeira vez, vai estar sempre em 1. E se você colocar em 1 isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai desabilitar o pull-up. E o fenômeno lá em questão com o pulsador não vai acontecer. Quando eu soltar o pulsador, efetivamente ele não vai interpretar nem como 0 nem como 1. Então não vai acontecer nada. Por esse motivo faço questão de trazer esse micro, trazer esse registro e falar um pouco dele e da questão dos resistores de pull-up. Porque isso seria uma coisa interessante para a gente ver que tem que ser cauteloso, né, com registros e as características que ele oferece. Então, vejamos aqui só para complementar isso, aqui na porta B. Porta B. Então, olhem, diagrama de blocos do RB0. Observem que ele tem aqui a ver, esse aqui o RB0, é isso mesmo, esse aqui é o RB0, diagrama de bloco do RB0, o pino RB0. Se você configurar ele como entrada, esse ponto aqui, esse RB0 aqui é o que vai funcionar como pino de entrada, né? Se você habilita o pino RBU barra, que é aquele que habilita os resistores de pull-up, isso aqui vai dar 0 negado com um negado, que deve ser um negado provavelmente, já que ele está dizendo que habilita WR, que é escrita em 3B, se isso aqui é 1. E se você colocar um dado, né? E se esse dado, que é um flip-flop tipo D, passa para cá, porque é um flip-flop tipo D, então 1 passa aqui para 1, 1 com 1, perdão, se for 0, né? For 0 nesse caso, 0 com 0, não, aqui, perdão, 1 com 1 vai dar 1, negado 0, ele habilita isso com 0 e aqui automaticamente vai ficar como se fosse um caminho para para energizar, né? Energizar a entrada, né? E justamente isso, né? Então vejamos aqui, ó.
Aí, então, aqui onde diz databus, né, na verdade, ele está dividido em uma parcela que vem por baixo e essa que entra. Se você está colocando ele como saída, o dado vai para esse flip-flop aqui, que é o latch, né, que a gente fala, né? Pronto. Se ele está configurado como entrada, então o dado ele está vindo por aqui, por esse flip-flop D, certo? Até chegar aqui. Então aí está, né? Se o dado entra, ele vai por aqui. Se o dado sai, ele chega por aqui também, certo? Mas nos dois casos você vai ter que decidir isso pelo valor que você colocou no tris-b, né? No nosso caso, o tris-b vai estar em 1 só para esse bit, né? Porque é o único que vai funcionar como entrada. E quando você colocar RBPU em 0, você termina habilitando essa porta END, essa END por sua vez vai habilitar esse FET que está aqui, esse transistor, que por sua vez vai fazer com que o pull-up termine conectado com esse mesmo ponto, que é o ponto por onde você coloca o sinal de entrada ou simplesmente o nível de tensão, né? Essa, digamos, é a estratégia que ele utiliza, né? E aí, por esse motivo, né, a gente vê que todos os pinos têm essa estrutura aqui, ó. Todos têm essa estrutura com pull-up, né? E bom, então, bom, aí já fica claro essa ideia. Então, agora a gente tem que voltar aqui para o registro. Qual o registro que a gente estava falando? Option Reg, esse aqui. E vamos configurar tudo em 0. Então, para configurar tudo em 0, eu venho aqui, vou para o banco. Que banco? Em que banco está esse registro? Eu vou aqui de novo, mais uma vez, aqui mesmo. E olhamos, ele está no banco 1. Então, eu tenho que ir para o banco 1. Banco 1. Estando no banco 1, carrego, né? H00, né? Porque eu vou deixar tudo em 0 e vou mandar para onde? Para o Option Reg. Ele está aqui, ó. Vamos lá no banco 1. Banco 1, aqui está Option Reg. Utilize a mesma expressão. Então, pronto. Nesse momento, o que foi que eu fiz? Habilitei os pull-ups. Pronto. Ou melhor, habilita os pull-ups. Pronto. Depois eu faço o quê? Tem outro. Ah, sim. Bom, acabamos de falar, né? Que o RB0 ele vai funcionar como entrada, né? Aqui o RB0 ele funcionará como entrada. E somente para ele o pull-up vai funcionar, né? Para os demais, não. Vou deixar eles todos como saída. Então, que valor eu tenho que carregar em tris-b para que somente o pino RB0 funcione como entrada e os demais como saída? RB0 seria 1 de entrada e todos os demais 0 de saída. Então, nesse caso, só para relembrar, eu faço o seguinte: carrego o número hexadecimal 01, que em outras palavras é o que? Vou movimentar isso para aqui, para tris-b, que seria o que? Ficaria dessa maneira: tris-b igual a 1, perdão, 0000 no nível mais significativo e 001 no menos significativo. Apenas RB0 vai ser como entrada, os restantes como saída. Feito isso, eu também vou configurar como saída aqui. Observem que no Proteus RA2 e RA3 funcionam como quê? Como saída. Então é obrigatório deixar eles como saída. E RA0, RA1, RA4, todos os demais faço o quê? Bom, como eu não estou usando, pouco importa como é que eu vou. Então eu vou deixar tudo como saída. Que com certeza já abrange o fato de RA2 e RA3 também serem saída, né? Então eu vou deixar tudo como saída. Aí eu faço o quê? Aproveitando que ainda estou no banco 1, e faço o seguinte: mob lwh00, tudo como saída, onde? Em tris A, né? Pronto, e aí está. Agora sim, bom, será que eu preciso de alguma outra coisa? Veja bem, tem uma coisa interessante também nesse micro, que é aqui, ó, tem a ver com um registro especial que espero apareça por aqui. Se não, a gente procura posteriormente. É um registro que está no banco 1 chamado. Cadê? No banco 1 não, perdão. No banco 0, aliás, creio.
no banco 0. É isso aqui, ó. O CMCOM. Como é que a gente estuda esse CMCOM? Vamos lá, banco 1. Não, banco 0. Aqui, o CMCOM. Se a gente quer procurar esse registro, está aqui, ó. Eu estou explicando para vocês que já conhecem o datasheet, vocês bem aqui na seção 9, tem uns registros. Vocês avançando um pouquinho que vocês vão encontrar o registro CMCOM aqui, ó. É um registro, certo? Que funciona a par, certo? Em conjunto com uns módulos, um módulo chamado CPP. O módulo é captura, comparação e PWM. A gente vai utilizar isso posteriormente, né? Mas só para mostrar ele por quê. O módulo de comparação ele trabalha diretamente com os pinos, que são os pinos RA0, RA3, RA1, RA2. E casualmente eu botei RA2, RA3 como saídas ligadas a um LED. São saídas digitais. Então, tem um detalhe aqui interessante. Como é que esses pinos internamente são conectados com um comparador? Será que funciona tranquilamente? Não. Aí está. Tem que ser cuidadoso com isso. Então, o CMCON é um registro que muito provavelmente vocês vão encontrar em vários PICs da família 16F. E eles têm essa característica que vocês veem aqui, ó. Por exemplo, se eu quero utilizar os comparadores para... ele tem dois comparadores do tipo diferencial, né? Para entrar inversora, não inversora, ele tem um pino um pino RA0 e um pino RA3. E por aí entram alguns valores e chegam aqui, em C1, certo? Quer dizer que se você habilita os comparadores nessa configuração aqui, no registro, esses bits que estão mostrando aqui pequenininhos são os bits que você utiliza aqui, nesses 3 primeiros bits, né? Então, esses 3 primeiros bits, como ele disse aqui, ó, eles são encarregados de que de configurar o modo de comparação, o modo em que os comparadores vão trabalhar. Então, por exemplo, esse primeiro modo aqui, cada entrada da porta A vai entrar para um pino do comparador. Então, são 4 pinos da porta A ocupados em comparadores. Nessa modalidade aqui, ele bota dois comparadores independentes. Aqui eles compartilham uma entrada. Aqui, na verdade, existe uma comparação, mas a partir de duas opções para cada comparador e assim por diante, né? Aqui está a topologia de conexão. A ideia é que você não tenha essa conexão com os comparadores. E nesse sentido, o que ele faz? Bom, ele junta, né? Aqui nesse caso, ele junta as entradas dos comparadores entre si, todas, e manda para terra. Nesse sentido, o comparador não vai ter nenhum valor na saída, ou seja, estará em off. Essa opção é justamente isso aqui, ó, certo? É colocar tudo em um. Agora, será que o 16F84 tem módulo de comparação? Não tem. Tanto é que aqui no próprio diagrama de blocos você não vê nada disso, né? Enquanto que no diagrama de blocos desse aqui você encontra, a ver, o diagrama de blocos dele aqui, acho que eu mostrei para vocês. Esse diagrama de blocos tem um módulo chamado CPP comparador aqui, ó, certo? Diferentemente do 84. Então, por isso, já que tem um módulo, tem um registro para trabalhar com esse módulo. E como esse módulo tem comparadores, internamente vai ter dois comparadores que estão ligados naturalmente a essa porta. Então, se você não se percata disso, é capaz de você esperar um comportamento na porta A, quando na verdade a porta A não está ligada a nenhum, digamos assim, a nenhum periférico, certo? Ou a nenhum buffer especificamente que esteja entregando o que você espera, né? Talvez esteja ligado a um comparador, entendeu? Então, por esse motivo, eu faço questão de mostrar esse exemplo aqui hoje. E aí vocês vão ver aqui, ó, no módulo de comparação, que tem um registro chamado CMCOM, né? Vamos de novo. Aqui.
Então pronto, desse jeito eu quero desabilitar. Como eu quero desabilitar, eu quero que esses 3 bits sejam 1. Então os pinos RA0, RA3, RA1, RA2 vão estar desligados dos comparadores e vão ficar livres para eu poder trabalhar apenas como entrada ou saída, bidirecionais. Então isso aqui CM0, CM1 e CM2 tem que ficar em 1, do jeito que ele falou, né? E o demais eu não me interesso, porque qualquer coisa que eu faça aqui é para trabalhar com um módulo, mas como o módulo vai estar desabilitado, então tudo que eu colocar aqui é totalmente irrelevante. Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que acessar esse registro que está no endereço 01F do banco 0 e posteriormente colocar esse número aqui, esses 3 bits em 1 e o demais em 0. Se eu coloco isso assim, ficaria da seguinte maneira, então. Primeiro, onde fica o CMCOM? O CMCOM está aqui, ele está no banco 0. Então, eu tenho que agora sim, com aquela mini macro que a gente fez, que na verdade é uma definição aqui, o banco 0, né? Eu acesso o banco 0 e posteriormente eu carrego esse número que falei no CMCOM mov LW. Que número seria esse? Em binário seria 0000 no mais significativo e 0111, né? Do jeito que eu falei, né? Vamos lá. Esses três em 1, 0 em esse e o demais em 0, né? Então, nesse caso, é o mesmo que os três primeiros em 1, 0 no seguinte e no outros também 0. Isso é o mesmo que escrever. Podemos escrever isso assim? Podemos. É uma nova maneira. Aliás, eu vou deixar desse jeito. Observem que quando botam um H é a hexadecimal e em apóstrofes coloca o número hexadecimal. Se você colocar B é porque você vai colocar em binário. E se você colocar D, como já fiz no exemplo do temporizador, é para D de dado, é para utilizar no formato decimal, certo? Então já aqui tem um jeito, ou também poderia utilizar aqui como em hexadecimal H07, né, que é a mesma coisa, né? E se fosse em decimal, poderia ser D também 7, mesma coisa, né? 7 em hexadecimal e 7 em decimal coincidem, né? A representação. Bom, feito isso aí o movimento que está em W para onde? Para um registro. Que registro? O CMCOM. Pronto, com isso aí eu já habilitei o pull-up de quem? Perdão, o pull-up. Com isso aí eu desabilitei os comparadores. Então vou colocar aqui desabilita conexão porta A aos da porta A aos comparadores. Pronto, e feito isso aí, então agora a gente vem aqui e eu acho que não tem mais nada aqui a ser configurado, né? Estamos no banco 0. Pronto. Será que eu já posso executar meu programa? Será que eu já posso ir direto ao ponto? Será que eu já... Bom, lembrem, se eu quero executar um algoritmo, eu já tenho que estar no banco 0. E aí está, já estou no banco 0. Então não preciso fazer mais nada. Então agora sim, vamos ligar um LED, né? Então, inicialmente eu quero que ambos LEDs comecem desligados. Então, desligue LED 1 e desligue LED 2. Pronto, desliguei. Vou fazer aqui um loop, ou ciclo, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar se o botão ele está ligado. Lembrem que para perguntar isso é bit.file, skip set, né? E verifique se esse botão está aceso. Opa, mas o que foi que eu fiz aqui, gente? Ó. Detalhe, vamos lá, isso mesmo. O botão, né? O botão, ele está em 1 se eu solto o botão. Então, se eu pressiono, ele está em 0. Aqui são coisas que, pronto, coisas confusas para alguns, né? Mas veja bem, esse botão, o ato de pressionar ele significa um zero lógico. O ato de eu soltar ele, o ato de eu soltar o botão é um lógico, de acordo com o raciocínio, né? E a utilização do pull-up.
A pergunta é, será que isso aqui está perguntando pela ação do botão ou pelo valor do bit? É pelo valor do bit, né? Então, quando eu pergunto isso aqui, eu estou perguntando, verifique se o bit, ou melhor, o botão está valendo 1. Mas isso significa perguntar se na verdade o botão está solto, né? Porque quando eu solto o botão é que eu tenho uma entrada com um lógico, né? Só para deixar claro isso, né? Então agora go to, se ele for 1, ele pula. Se não, ele vem para essa instrução que eu vou escrever aqui, que é o quê? Desligar, desligar. Vou colocar aqui, desligar. Pronto, né? Se ele está em 1, então eu quero que ele faça o seguinte: ligue o LED 1 e desligue o LED 2. E posteriormente volte ao início do loop, né? Então, pá, volta lá. Se ele está em 0, ele tem que ir para desligar. Então, desligar, né? E aqui em desligar, o que, que eu vou fazer? Fazer o contrário. BCF LED 1 e BCF LED 2. Certo? Certo. E aí, finalizando isso, eu quero que ele vai e comece outra vez no loop. Go to loop. E pronto, finaliza o programa. Desse jeito, temos um algoritmo simples, mas vamos verificar o funcionamento dele. Então, vou fazer primeiro com os pull-ups e depois sim os pull-ups. Opa, deu um erro aqui. Parece que LED 1, LED 2. Está dizendo que não existe LED 2. Eu terei esquecido de colocar. Opa, coloquei aqui LED 3. Bom, foi isso. Pronto, então aqui está o algoritmo. Tá, beleza, tranquilo. Agora vamos aqui. Carregamos, né, o algoritmo. E pronto, é só dar play. E aí está. LED 1 está ligado e LED 2 está desligado. Se eu pressionar, inverte. Solto, volta. Certo? É isso basicamente que a gente queria. Ok. Entretanto, o que passaria se eu não me preocupo com aquele option reg, aquele que habilita os pull-ups? Aquele último bit set do option reg. O que passaria se eu não me importasse com isso? Então vamos testar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui e tal. Eu vou simplesmente comentar isso aqui, certo? Compilo e vamos ver o que, que acontece. Vai que eu esteja falando algo meio incoerente, né? Não sei, vamos ver. Certo, pronto. Vamos aqui e pronto. Eu pressiono, não acontece absolutamente nada, né? Inclusive, observem também que ele inicializou com LED 2 ligado, né? Por quê? Por que será que inicializou com LED 2 ligado? O botão, ele não está nem em 0 nem em 1. Quando ele chega nessa instrução aqui, então vamos ver aqui. Eu, eu não me preocupei com os pull-ups, né? Pronto. Então, quando eu botei o botão, eu pressiono, nada acontece. Então, ele chegou aqui, desligou os LEDs, entrou aqui e fez o que? Ele disse, ó, veja se o bit é igual a 1. Como o botão não está valendo 1 e também não está valendo 0, isso aqui automaticamente pula, né? E vai para onde? Vai para, perdão, como ele não é 1, ele não pula, né? Ele vai para isso aqui automaticamente, que por sua vez liga somente o LED 2, que foi o que aconteceu aqui. Ligou o LED 2, né? Então, isso foi o que aconteceu. Agora, o que, que a gente pode fazer? Outra vez habilitar, né? Ah, não vamos nem fazer isso. Imagine que eu não quero solucionar dessa maneira. Imagine que, eu tenho meu código lá, eu quero fazer por fora. Por fora, claro, já entendimos o que é um resistor de pull-up, né? Então, é simplesmente, vou aqui no Proteus, paro isso e coloco um resistor de pull-up manualmente aqui, ó. Eu venho e faço isso aqui, ó.
e coloco aqui um resistor de pull-up. Vou colocar, vamos lá, vamos colocar aqui a fonte. Pronto. Vamos colocar aqui um K e pronto. E observem, aí agora sim. O mesmo programa, se ter feito a correção, funciona. Tal por quê? Porque esse é o objetivo do pull-up. Só que, como já disse, o próprio micro me oferece um pull-up interno. Só que esse pull-up que eu botei aqui, eu poderia ter me poupado ele e utilizar o que eu já tenho lá dentro, né? O mesmo acontece com o 16 F84. Então, são características próprias de cada micro, né? Então, aqui, ó. Pressiono, faço a mesma coisa. Então, eu deixo aí o programa para que vocês pratiquem, para que vocês vejam essas particularidades. O que que vimos, o que que começamos a trabalhar hoje, na verdade? Começamos a trabalhar mais dois registros e algumas instruções básicas. Já trabalhamos algumas outras instruções também conhecidas, mas o que a gente está vendo aqui, querendo ou não, é que o que é que a configuração dos registros é fundamental, certo? E ter uma clara atenção, uma clara certeza melhor do que os blocos oferecem. Então, por exemplo, você tem um CMCOM e olha aí o que ele faz. Ele habilita e desabilita comparadores. Essa é outra coisa que eu deveria testar aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu não quero desabilitar os comparadores. Vou dar aqui um comentário nisso aqui, ó. Vou comentar isso aqui e vou comentar isso aqui. Será que ele... O que que acontece se eu não desabilito os comparadores? Ele vai ficar de forma padrão dessa maneira. 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. E o que que ele faz quando é isso aí, gente? Os pinos todos vão estar ligados a uns comparadores. Então, vejamos. Eu tenho RA2, RA3 como saída, né? Opa, como saída. E aqui está dizendo que o RA3 e o RA2 vão estar ligados a um comparador. Opa, será que isso vai me prejudicar? Vejamos então. Eu somente vou compilar de novo, né? Pronto. E agora é simplesmente ir lá e verificar, né? Pronto. Observem que o funcionamento consegue ser o mesmo, mas por um detalhe. RA2 e RA3 eles estão ligados aqui a um comparador. A saída continua funcionando, mas aqui no próprio datasheet está explicado que as saídas são off, né? Saída de quem? Dos comparadores, mas as saídas estão ligadas a que ponto? Ou melhor, as saídas dos comparadores estão em que pinos, né? A saída dos comparadores ele está na própria porta A, né? Inclusive tem uma maneira de ver isso aqui, que é a configuração de pinos. Aqui está, ó, aqui, CMP1 e CMP2, saída do comparador 1 no pino 2, saída do comparador 2, isso mesmo, Então, no pino RA4, só que lembre muito bem que esse CMP1 e CMP2 a gente está deixando como, de que maneira? Estamos deixando assim, ó, como está aqui, ó. Deixa eu voltar para aqui. Deixa eu voltar para aqui melhor. Cadê? Aqui. Então, deixa eu falar que aqui, né, quando você deixa em 2, diz que os comparadores, né, eles ficam conectados aqui, mas a saída, CMP1, CMP2, vai estar, digamos assim, desligada. Nesse sentido, embora eu não tenha desligado esses pinos aqui, eles estão conectados a dois pontos. O sea, é como se tivéssemos um nó e esse nó estivesse compartilhando a entrada
a um comparador e ao mesmo tempo para a saída que é onde a gente tem ligado o LED, né? Então, de alguma maneira, essa configuração aqui não termina afetando muito, certo? Mas, caso eu tivesse configurado como entrada, aí sim. Porque mesmo que eu aceite dados, né, pela porta A, o dado que eu colocar, ele não vai somente afetar um buffer, ele também vai afetar um comparador. E isso sim pode ser um sério problema. Como a gente aqui não tem, por exemplo, a saída RA4 não está sendo utilizada, né? Aqui, ó, no Proteus, não estamos utilizando RA4. Observem que aqui CMP2 não está sendo usada, né? É a saída do comparador 2. Então, por exemplo, eu não estou utilizando eles como entrada, estou usando ele como saída. Como saída. Então, por esse motivo não me afeta. Mas se eu estivesse configurando como entrada, aí sim. O que eu colocar na entrada vai terminar afetando um comparador e a saída RA4, né? Então, só por esse detalhe, né? Bom, gente, isso aí é o que eu queria mostrar com relação a isso. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, tirar dúvidas, enfim. E já sabem que podem mandar mensagem pelo Schoology, estou lá sempre atento. Daqui a pouco vou mostrar para vocês aí na quarta parte da aula como fazer um multiplicador. Mais uma vez vamos utilizar um esquema baseado em fluxograma e por aí daria finalizada a aula de hoje. Obrigado, até mais.